Dentro da tua geladeira tem muito frio ou pouco calor? E o que ondulatória tem a ver com frango assado? Tem ímãs no liquidificador? Por que deslizar no gelo é mais fácil que rolar no asfalto? E afinal, que relação tem entre o espelho e o escuro? Complicou? Simplifísica. Olá! O ensino de física é fundamental para que possamos entender melhor o mundo em que vivemos. Entretanto, cada vez mais é preciso buscar alternativas para tornar essa disciplina mais atraente para os alunos. Os principais desafios de ensinar física e métodos que podem auxiliar no processo de aprendizagem estão presentes na palestra do professor Ives Araújo. Todos os meses, o Instituto de Física da URGS realiza na Livraria FINAC palestras que buscam aproximar a física do nosso cotidiano. Os melhores momentos desses encontros você acompanha aqui no programa Simplifísica. A palestra de hoje, que eu vou falar um pouquinho para vocês, é sobre ensino de física e inovação didática, uma relação necessária. Antes de começar propriamente a discutir, a mostrar a palestra, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta: por que aprender física? Pensando num aspecto mais geral, eu levantaria 3 razões principais por que aprender física. Talvez a que vocês levantaram, que vocês pensaram, tenha a ver com elas. A primeira, entender o mundo em que vivemos. Uma segunda, contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do país. Passar de ano, passar no vestibular, talvez não mais imediata, também passa pela cabeça. Esses 3 motivos que eu coloquei aqui, que podem englobar vários outros e que certamente não esgotam, eles também não são exclusivos, quer dizer, alguém pode ter mais de um, mas basicamente eles abrem uma perspectiva e eles abrem caminho para a primeira mensagem que eu vou discutir aqui com vocês, que as aulas, elas não são, ou não deveriam ser, um fim em si. Aprender física e ensinar física tem que estar relacionado com objetivos maiores. Se eu tivesse que isolar apenas 2 desses objetivos, eu colocaria a alfabetização científica, entendido aí, dar condições para o cidadão ele tomar decisões, ele entender aplicações da vida prática, aquela própria parte de como funciona o mundo, como funciona o universo, a tecnologia que ele lida. E a segunda, associada com a formação profissional qualificada, dando base para N profissões, principalmente em cursos de engenharia. Mas, basicamente, objetivos gerais do ensino de física, eu associaria esses 2, que não esgotam, mas dão uma boa ideia. Nessa apresentação, a minha ideia é que nós consigamos ver o seguinte: dada essa mensagem, o ensino de física precisa de inovações, que é isso que eu quero passar hoje, eu selecionei 3 pontos principais. Esse que eu acabei de mencionar, que aulas não são um fim em si, não há ensino se não há aprendizagem, e o terceiro, inovar é possível. Então, são esses 3 pontos principais que eu quero discutir com vocês. Qual é a abordagem tradicional que é feita para o ensino de física? Usualmente é composto, características principais, por aulas expositivas, que é focado na disseminação de informações, resolução de exercícios e avaliação somativa, que é um termo utilizado para aquela avaliação que é classificatória, feita somente ao final do processo. Mas, mais ou menos, essas são as características principais e dão a cara do ensino tradicional. Quais são os resultados comuns que essa abordagem costuma fornecer? Desmotivação é um dos principais resultados. Quem assiste aulas dentro desse modo tradicional, uma das coisas que costuma ficar, com raras exceções, é desmotivado. Uma outra coisa, um resultado comum, é a aprendizagem mecânica dos conteúdos. Infelizmente, não é aprendizagem de mecânica, é aprendizagem mecânica, né? Aprendizagem memorística. E um outro resultado comum, evasão. Esse talvez seja os 3 principais problemas que hoje nós enfrentamos como professores no ensino de física. Mas, enfim, quer dizer, apontar defeitos é muito mais fácil do que trazer alguma solução, mostrar alguma coisa nova. E digamos que esse método tradicional, cada um tem sua própria pedra para tirar, quer dizer, não é nenhuma novidade que eu estou colocando aqui para vocês. A grande questão é, que iniciativas, que ensaios de solução a gente pode ter? O que a gente pode fazer para tentar ir além desse método tradicional? Bom, o que eu vou apresentar aqui para vocês hoje, o método que eu vou apresentar aqui para vocês hoje, não é algo que resolve por completo, não é uma panaceia, não é algo que resolve tudo, mas é uma tentativa, um encaminhamento
pode ajudar, pode ser mais uma ferramenta naquela caixa para os professores. Um dos métodos, ou o que nós precisamos como métodos, são métodos que promovam o engajamento ativo dos alunos, o engajamento com o próprio aprendizado. Nós precisamos também de um método que leve em conta os seus conhecimentos prévios. É um dos resultados mais senso comum hoje em pesquisa em ensino de física e pesquisa em educação em geral, que partir da onde o aluno está, levar em consideração aquilo que ele já sabe, para então organizar as aulas, organizar a instrução, é o melhor caminho. Que motive os a aprender. Que gere uma motivação para aprender nos alunos. Promova a aprendizagem significativa. A aprendizagem significativa, ao contrário daquela aprendizagem mecânica, é uma aprendizagem que ele consegue relacionar aquelas informações que ele está vendo ali com conhecimentos relevantes e úteis na estrutura cognitiva dele. Um método que nós precisamos, ele precisa auxiliar os estudantes a desenvolverem competências e habilidades, principalmente relacionados com o trabalho colaborativo, que hoje é uma exigência no mercado de trabalho. Dentro desse contexto, como eu disse para vocês, não imagino que isso seja uma solução mágica, mas uma tentativa válida, eu vou falar um pouco sobre o peer instruction. O peer instruction, numa tradução livre, significa instrução pelos colegas. Basicamente, o peer instruction, instrução pelos colegas, é uma estratégia de ensino baseada na apresentação de questões conceituais para os alunos discutirem entre si em sala de aula. Esse método ele foi desenvolvido pelo professor Eric Mazur, da Universidade de Harvard, em meados da década de 90, e vem sendo usado internacionalmente nas principais universidades americanas, europeias e, inclusive, nas escolas de ensino médio. Diversas pesquisas em ensino de física, que é uma área bastante avançada já, mas diversas pesquisas em ensino de física têm trabalhado, têm tentado avaliar qual é o impacto dessa metodologia. Então, aqui eu trouxe 3 artigos, só coloquei as primeiras páginas dos artigos, mas um deles é interessante, que é o segundo, que diz Peer Instruction, 10 anos de experiências e resultados. Não é alguma coisa nova. O que eu estou mostrando aqui para vocês não é algo que inventaram ontem e que eu estou mostrando aqui. Ele é um método que, desde a década de 90, vem sendo utilizado mundo afora, mas que no Brasil não se disseminou muito. Talvez nossa iniciativa aqui na URGS seja a primeira ou a segunda bem organizada para explorar esse método no Brasil. Como funciona? Primeira coisa para fazer, para explicar melhor como funciona o método, eu vou comparar ele com o ensino tradicional. Analisando principalmente como é o fluxo das informações no ensino tradicional. No ensino tradicional nós temos o professor e temos os alunos. E a informação costuma ser unidirecional. Nós temos o professor falando e chegando aos alunos. E a comunicação entre os alunos? O que é? Como é que se dá essa comunicação? Normalmente a comunicação entre os alunos é assumida como ruído, algo a ser evitado. O ensino tradicional ele pode ser visto como uma sucessão de tópicos, explicação de tópicos. É apresentado um tópico, depois na sequência outro, depois na sequência outro. O peer instruction ele também tem apresentação de tópicos, mas ele quebra, ele coloca entre a apresentação de tópicos os concept tests, ou as questões conceituais. Que aí está o coração do método, que é onde eu vou discutir com vocês, onde eu vou mostrar. Como é o fluxo de informações no peer instruction? Nós temos o professor, temos os alunos. A primeira coisa é uma troca de informações, uma comunicação bidirecional. A segunda coisa é que existe comunicação entre os alunos. Os alunos formam pequenos grupos e discutem entre si. E, além disso, esses grupos mudam. Eu posso ter um pequeno grupo aqui que troca ideias e discute com outro pequeno grupo lá. Esses grupos modificam. A discussão ela é estabelecida não só sempre com o mesmo grupo. E, além disso, o professor pode vir e interagir mais de perto com algum pequeno grupo. Então, antes de mais nada, a instrução pelos colegas, a instrução pelos pares, o peer instruction, ele é uma metodologia que dinamiza a sala de aula, que muda a forma como a comunicação, como o diálogo é feito em sala de aula. Para entender o que é um peer instruction, a gente tem que entender o que é esses concept tests que estão aqui entre os tópicos. Os concept tests eles constituem numa sequência de ações. A primeira coisa é esse nome, tudo junto assim, é um nome que o professor Mazur cunhou, então ele é um nome registrado, tem até associado uma marca registrada associada a esse termo. Consiste em apresentar uma questão conceitual, usualmente de múltipla escolha, que tem algum conceito específico de física por trás.
Essa questão, idealmente, é uma questão que as alternativas dela representem concepções dos alunos, concepções diferentes daquelas aceitas cientificamente, as concepções alternativas, e que o aluno, ao escolher uma daquelas opções, ele mostre um raciocínio, ele assuma, de certa forma, mostre ao professor que ele está escolhendo aquilo porque ele tem uma concepção alternativa em relação àquele conceito. Então, é apresentar uma questão, é dado um tempo para cada aluno fazer uma reflexão individual, sem discutir com os colegas. Então, é colocada uma questão, dada essa questão, é solicitado que os alunos pensem um pouco, sem conversar com ninguém, na resposta. Depois disso, é feita uma votação. É solicitado a primeira resposta. A partir dos resultados da primeira resposta, e dependendo, eu vou mostrar para vocês já qual é o critério de escolha, os alunos passam a discutir entre si. Nessa primeira votação, os alunos não sabem o que cada um marcou. Os alunos não sabem qual é a resposta correta. Mas no momento que é feita a votação, os alunos começam a perguntar, olha, eu marquei letra B, qual é a que tu marcou? Letra C. Então, o professor não diz qual é a resposta correta e coloca os alunos para discutir. E a palavra de ordem é, convence o teu colega de que a tua resposta é a certa. O professor não informa qual é a resposta correta e ele coloca os alunos a discutirem, convence que a tua é correta. E circula. Feita essa discussão entre os alunos, o professor abre o processo de votação novamente. Ele passa para a segunda resposta. A partir dessa segunda resposta, o professor já vê quais foram os resultados dessa discussão e faz aí sim a sua explanação. Explica qual é o conceito, analisa quais as alternativas, por que foi marcado cada resposta. De uma forma sucinta, mostrando aqui no fluxograma, o professor começa então uma aula utilizando o peer instruction com uma exposição dialogada breve. Então, se vamos imaginar 100 minutos, 2 períodos, o professor gasta 20, 25 minutos fazendo uma exposição breve dos conceitos que ele vai trabalhar naquela aula. A partir disso, ele aplica uma questão conceitual, para ver se os alunos realmente compreenderam. Os alunos respondem para si, inicialmente, se comprometem com uma resposta, e depois ele abre o processo de votação. Aberto esse processo de votação, tem 3 cenários possíveis. A primeira, o professor tem esse feedback em tempo real e ele observa que mais de 70% dos alunos já acertaram, já sabem a resposta. Então, o professor pode optar por simplesmente comentar, dar uma explicação e tomar um reinício, passar para um próximo tópico. Mas, obviamente, isso não é o forte, isso não é o ponto interessante do método. O ponto interessante do método acontece quando a gente tem diversidade, quando a gente tem opiniões diferentes. Alguns alunos marcaram A, outros marcaram B, outros marcaram C, em que 30% a 70% de acertos. Quando isso acontece, é então incentivada a discussão entre pares, que é isso que eu estava comentando com vocês antes, de formação de pequenos grupos e os alunos discutirem e tentarem convencer os seus colegas de que a sua resposta é correta. Depois disso é aberto novamente o processo de votação e então o professor opta por fazer uma explanação, talvez ainda colocar uma outra questão e reiniciar o processo. E o que acontece se for menos de 30% dos acertos? Bom, nesse caso, o professor revisita o conceito e volta depois, aplica novamente uma outra questão conceitual similar, mas ele não precisa necessariamente insistir, porque o que acontece? Todo mundo errou, essa discussão talvez não seja a mais frutífera. A ideia, ao colocar os alunos discutindo entre si, é que aqueles que entenderam expliquem para os outros. Aqueles que entenderam consigam explicar, nas suas próprias palavras, para o colega. Às vezes o professor, ele já é um especialista, já trabalhou tantas e tantas vezes com aquele conteúdo, que ele perde a noção, ele já não consegue mais entender como os alunos não estão compreendendo aquele conteúdo. Agora, quem acabou de compreender, quem acabou de entender, ele pode explicar, ele pode dizer, olha, não, eu também não estava entendendo, mas depois que eu ouvi tal coisa, é que aquilo fez sentido. Então, a ideia, ao colocar os alunos discutindo, é complementar essa explicação do professor e usando ainda o vocabulário e as palavras de um colega, não de alguém, de repente, não é nem da mesma geração, né? Obviamente, essa parte central dos 30% a 70%, essa que gera a discussão, é que é o ponto. Então, as boas questões as questões conceituais apresentadas, são aquelas questões que levam a essa discussão. Então, se num semestre foi aplicado algumas questões e elas não produziram esse resultado aqui, o ideal é tentar procurar outras para o próximo, mas não repetir as mesmas. Como é que é feita essa votação? Eu disse para vocês que os alunos eles pensam e depois eles marcam.
Eu trouxe aqui alguns dos clickers, que são esses aparelhos que estão aparecendo ali na tela, que é uma espécie de controle remoto. E que cada aluno recebe um desses controles remotos aqui e está conectado com o receptor. Está conectado com o receptor no laptop do professor. O professor, quando apresenta essas questões, essas respostas, esse gráfico não aparece para os alunos, mas fica aparecendo para ele na tela. Então, ele está sabendo o que está acontecendo. Ao final do processo de votação, ele então toma a decisão, se ele vai colocar os alunos a discutir, se ele vai revisitar o conceito, ou o que ele vai fazer. Mas observem aqui, ele ganha um feedback em tempo real do que está passando na cabeça dos alunos. Por que isso aqui não é usualmente mostrado para os alunos? Porque a tentação, quando vê 12 marcando aquela alternativa, se eu não marquei ainda para qual alternativa eu vou, efeito manada, eu vou com a maioria, né? Dado isso, a ideia é que tentem convencer os colegas. A ideia é essa: formação dos grupos, discussão em pequenos grupos e o professor circulando e explicando, tentando mostrar, tentando ver quais são as dificuldades e dando algumas dicas, mas não dando a resposta. Aberta a segunda votação, o professor observa o que aconteceu. E, usualmente, há uma convergência em direção à resposta correta. A especulação que os pesquisadores fazem é de que aqueles que marcaram a resposta correta, usualmente eles têm maior conhecimento e a argumentação dele é mais convincente do que daquele que escolheu a resposta incorreta. Isso nem sempre é verdade, mas até isso é uma coisa importante, quer dizer, para testar as ideias. Já aconteceram nas minhas aulas, depois de um processo de votação, os alunos serem migrados maciçamente por uma resposta errada. Um aluno ficou com a resposta certa. E isso eu digo para vocês, ainda assim é bom, porque dá chance, os alunos se comprometem e estão pensando sobre o assunto. Então, o choque quando veem que a resposta correta não é aquela, faz as pessoas prestarem atenção. Agora, comparem isso com eu vindo aqui e resolvendo um exercício para vocês, mostrando no quadro como se faz, etc., ou já dando a resposta. Quer dizer, ninguém se fez a pergunta, mas eu estou dando a resposta. Eu estou vindo aqui e estou descrevendo no quadro. Exercícios resolvidos é a pior perda de tempo que tem se os alunos já não tentaram resolver esses exercícios antes. É simplesmente assistir, o aluno assiste passivamente aquilo que está acontecendo. Na melhor das hipóteses, ele vai pegar algum erro que o professor tem, em que ele está passando do papel ou de um livro, ou enfim, está resolvendo, por quadro. Mas o que o aluno ganha com isso? Principais vantagens desse tipo de método. Pode ser aplicado em turmas numerosas. Promove a interação social em sala de aula. Não é difícil de ver por quê, né? Altera a dinâmica de trabalho em intervalos regulares. O que usualmente é um problema nas nossas aulas tradicionais? Em que o sujeito fica ouvindo alguém falar durante um determinado intervalo de tempo. Isso cansa, isso é chato, isso é maçante. Numa dinâmica assim, tu está prestando atenção durante uns 20 minutos e daqui a pouco mudou. Tu faz a votação, tu circula, tu conversa com algum colega, tu muda para outra posição. Então, tu altera a dinâmica de sala de aula em intervalos regulares. Não fica sempre a mesma coisa. Foca o ensino na compreensão conceitual e não na memorização. Tem que ter uma argumentação por trás. E justamente naqueles minutos em que é pedido, olha, qual é a resposta que tu vai dar? Faz uma reflexão individual e faz. O que está pedindo, entre outras palavras, é que o aluno se comprometa com alguma resposta. Se eu venho aqui, faço uma pergunta, e essa pergunta fica retórica, e apresento, as pessoas vão assistir, elas vão passivamente assistir o que está acontecendo. Agora, se eu peço para que o sujeito... Eles podem até discordar, e eu mostro ali a resposta, tu vê, não era o que eu estava inicialmente imaginando, mas não tem muito choque, não tem muito envolvimento. Agora, quando eu peço, para primeiro, escolhe, forma um argumento, e aí então, depois, faz a votação e tem que convencer alguém, tem que discutir com alguém, muda de figura. Tu teve que te comprometer com a tua opinião. E aí faz toda a diferença do mundo. Estendendo o peer instruction. Eu mencionei para vocês que uma das coisas que um novo método deveria trazer é levar em consideração aquilo que o aluno já sabe. E, de certa forma, quando a gente faz essas questões e apresenta a primeira votação, isso já está levando em consideração aquilo que o aluno sabe. Mas tem uma forma melhor ainda de complementar esse método e fazer com que isso seja mais efetivo. Essa maneira tem a ver com o Just-in-Time Teaching. Vou fazer uma tradução livre também, tentando capturar a ideia e não ser fiel ao termo em inglês, mas o Just-in-Time Teaching é o ensino sob medida. Nessa parte do ensino sob medida, como é que funciona? O professor,
ele entrega algum material com antecedência para os alunos e pede para que os alunos leiam esse material antes da aula. A partir daí, o professor apresenta 3 questões e pede para que os alunos enviem as respostas por e-mail ou num ambiente virtual como o Moodle, mas coloque lá as respostas antes da aula. Eles têm 3 questões para responder. Dessas 3 questões, uma questão é de feedback. Uma questão é para saber quais são as dificuldades que os alunos encontraram ao ler aquelas sessões, quais são as sessões que eles acharam mais interessantes, e as outras 2 são questões relacionadas com o conteúdo, que a ideia é verificar se de fato eles estão compreendendo, se eles estão lendo, né? Então, tem uma questão desse tipo. Ó. Resumidamente, indique quais os pontos da leitura que você encontrou maiores dificuldades para entender, ou ainda, que achou confuso. Indique também que partes você achou mais interessante. Isso é uma resposta real, coletada no feedback de um aluno. O livro possui alguns exemplos de materiais eletricamente carregados, interagindo entre si. Como sei se o material perde carga elétrica positiva ou negativa? Achei essa parte um pouco confusa. Isso é um feedback que eu estou recebendo antes da aula. Quando eu trabalhei as sessões do livro, eu imaginava que os alunos iam ter dúvidas em determinadas coisas específicas. Qual não é a minha surpresa? Onde aquilo que eu imaginava que os alunos iam ter dúvidas, ninguém perguntou nada. Eles acharam satisfatória a explicação que estava no livro. Agora, outras, como essa parte, eles acharam confuso. E eu estou recebendo essas informações antes da minha aula. Além dessa questão de feedback, é colocado questões de conteúdo. Mas diz o seguinte, ao retirar uma caneta Bic do bolso de um casaco de lã, percebe-se que ela é capaz de atrair pedaços de papel picado que estão sobre uma mesa. Se a caneta estiver carregada negativamente, pode-se afirmar que o casaco ficou carregado positivamente, negativamente, neutro, nada se pode afirmar. Observe novamente. É uma questão sobre eletrização, é uma questão conceitual, não envolve contas. Para tentar avaliar se os alunos de fato compreenderam. E aí vem as respostas dele. Eu não vou ler aqui as respostas, mas para mostrar para vocês que não basta também só escolher uma alternativa, eles têm que justificar. A partir desse feedback que o professor tem antes da aula, ele pode usar para 2 coisas. A primeira, com esse feedback, o professor pode orientar a sua exposição dialogada. Aqueles primeiros 20, 25 minutos da aula, em que ele vai expor sobre o conceito. Ele sabe aonde o sapato está apertando. Ele fica sabendo aonde realmente os alunos têm dúvidas e não naquilo que ele acha que tem. E acreditem, tem diferença de uma turma para outra. Tem diferença do material que eles leem. Então, é um feedback concreto. Tu realmente está levando em consideração os conhecimentos prévios, ou tu tens condições de realmente levar em conta os conhecimentos prévios dos alunos e, a partir daí, montar a tua aula. O segundo ponto também, onde entra essa questão, esse feedback dado sobre o ensino sob medida, é na questão conceitual. As questões conceituais que eu vou escolher para depois testar e gerar discussão, vão ter a ver com as dificuldades levantadas. Então, esse método, essa extensão, me permite isso. Me permite amplificar, levar em consideração melhor aquilo que o aluno já sabe, os conhecimentos prévios. Considerações finais. Eu passei rapidamente numa figura, mas naquela figura dos clickers que eu mostrei para vocês, aparecia também várias pessoas embaixo segurando cartões de resposta. Isso são os tais de flashcards. Normalmente a pergunta que é feita é, pô, interessante, gostei do método, mas eu não tenho esses clickers. O que eu faço? Eu posso implementar um método assim mesmo sem os clickers? A alternativa economicamente mais viável e direta é usar os tais dos flashcards, os cartões de resposta. O que é isso? Suponha que eu tenha 5 alternativas, eu tenho 5 cartões em cores diferentes, estou dizendo a letra A, B, C, D, E. E eu entrego um conjunto desses cartões para cada um dos alunos. Conforme eu faço a questão, eu peço, bom, ok, pessoal, pensaram na questão, façam votação. E todos levantam um determinado cartão. O professor, a partir daí, ele vai ter que, no olhômetro, fazer uma estimativa da distribuição. Ele não vai ter aquele recurso do computador, mas ele pode fazer uma estimativa. E, a partir daí, ver quem está entendendo, quem não está entendendo. Mas ele tem também esse feedback, usando esses flashcards. E a pergunta que fica é, ok, mas isso leva aos mesmos resultados? Dá na mesma coisa? Esse artigo de pesquisa, clickers ou flashcards, tem realmente uma diferença? Mostra que sim e não. Sim, existe uma diferença por professor, porque usar os flashcards
usar os clickers permite que o professor organize muito mais facilmente a sua aula, tenha um feedback aqui, tenha uma noção melhor da distribuição, registre quais foram as opções que os alunos escolheram, guarde isso. E o flashcard a gente não tem. Mas não faz diferença em termos de aprendizagem. Usar tanto os clickers quanto usar os flashcards, os resultados em termos de aprendizagem com os alunos foram os mesmos. Avaliação. Um ponto importante em falar é que, ao introduzir um método, uma inovação, um método inovador como esse, não dá para pensar que a gente vai simplesmente chegar a modificar a nossa sala de aula, modificar a forma como trabalha e manter uma avaliação igualzinha como já sempre foi. A avaliação ela precisa ser coerente para o trabalho funcionar. Ou seja, com esse trabalho, com essa metodologia, a gente consegue aumentar a ênfase na parte conceitual. E não adianta nada tu aumentar toda a ênfase na parte conceitual e chegar numa prova só ter questões, exercícios, substituição de valores em fórmula. Uma das questões que costuma surgir aqui também é a seguinte, ok, mas como é que fica a habilidade do sujeito de resolver problemas? Porque isso é uma coisa importante. O que eu estou mostrando aqui para vocês é algo para dinamizar a sala de aula, para dar um enfoque na parte conceitual, mas ela não exclui de maneira alguma essa parte de resolução de problemas. Tu abre um certo espaço e tem pesquisas mostrando que a resolução de problemas ela é mais efetiva quando os alunos compreendem melhor os conceitos. Então, de certa forma, o entendimento melhor dos conceitos aumenta a performance na resolução de problemas. Mas não dá para imaginar que só fazendo isso aqui e nunca os alunos resolvendo problemas, eles vão desenvolver essa habilidade. Tem que complementar. Existe uma escala, existem diversas habilidades a serem alcançadas aí. E nessa escala, nessas habilidades, a gente não vai conseguir chegar no máximo direto. É preciso levar em consideração que tipo de habilidades, é preciso estabelecer aonde a gente quer chegar para ter uma métrica, para saber se de fato o método está nos auxiliando. Mas isso não é uma coisa direta. Informação é diferente de mensagem. O que costuma acontecer nas aulas tradicionais? O professor, usualmente, ele está lá expondo, passando informação. O que dos dias de hoje é uma coisa um pouco, talvez sem sentido. Tu está interessado em saber sobre aquele assunto? Tu pode rapidamente digitar no Google, ter acesso a N livros, a N materiais, e tu passa, é fácil ter o acesso à informação. Em tempos remotos, era o professor que detinha aquela informação privilegiada, então o fato de tu estar assistindo ali fazia completo sentido. E o fato do professor pegar um livro e copiar no quadro, e todos os alunos copiarem o que ele está colocando, fazia um enorme sentido, porque era uma forma de disseminar o material. Agora, nos dias de hoje, em que todo mundo tem acesso a fotocópias, aos próprios livros, ao material na internet, qual é o sentido do professor copiar o que está num livro para o quadro, para os alunos aí então copiarem? Por que não é distribuído direto para os alunos? Então, a primeira coisa, fazer uma diferenciação entre informação e mensagem. Não é informação hoje é barato. Informação hoje é fácil de alcançar. O que é difícil é saber o que fazer com essa informação. É a mensagem. E aí entra o papel do professor. Qualquer método, por melhor que seja, por mais promissor que seja, ele não deve ser colocado de cima para baixo, não deve ser colocado uma mudança radical. O que eu acredito que dá para fazer é, um professor está interessado em experimentar esse método, ao invés de imaginar que vai mudar todo semestre, todo ano, começa fazendo experiência com uma semana, com alguns dias, e vê o que acontece, vê qual é o comportamento dos alunos, vê o que aconteceu, experimenta primeiro, e aos pouquinhos, se aquilo for dando resultado, modifica. Você assistiu à palestra Ensino de Física e Inovação Didática, uma relação necessária, do professor Ives Araújo. Obrigada pela companhia e até a próxima!